projetos. Um abraço para ele e agora é seguir justamente novos voos. Estamos aqui na linha com Adel Ribeiro, cronista esportivo, presidente da CDS, que quer fazer uma pergunta para o Rodolfo Landim. O Adel, sobre a SAF do Confiança, Landim vai falar no final da entrevista. Então, se concentre em uma outra situação, em uma outra pergunta. Bom dia, Adel. Bom dia para você, Foca. Um grande abraço para os seus ouvintes aqui na Metropolitana. Um abraço, Edilson Souza. Eu queria fazer uma pergunta ao ex-presidente do Flamengo, ex-presidente vitorioso do Flamengo, Rodolfo Landim. Presidente, vou lhe tratar desta forma, me permita, mas qual a impressão que fica nessa sua primeira visita a um clube profissional aqui do estado de Sergipe, no caso a Associação Desportiva Confiança? Quais os pensamentos que giram na mente de uma pessoa experiente como o senhor e com algum tipo de pensamento relacionado a uma possível participação na vida de um clube sergipano? Me fala aí, por favor, por gentileza. Um grande abraço, sucesso. Adel Ribeiro, presidente da Associação dos Cronistas aqui do estado de Sergipe. Jim, tem que ser sincero, viu? Sincerão, verdadeiro. A impressão, veja, claro que você não vai comparar o Confiança com... Aliás, o Flamengo é incomparável no Brasil. Aliás, na América Latina, é incomparável a estrutura do Flamengo. Se você for comparar a estrutura do Flamengo, você tem que comparar com times da Europa. Então, assim, desça um pouquinho o sarrafo, né? Para poder justamente avaliar o que o senhor viu, se deparou ontem no Sabino Ribeiro. Então, quando a gente fala de gestão, eu costumo falar que a gente deve analisar pelo menos sobre 3 aspectos, né? O primeiro aspecto é o aspecto de infraestrutura, né? E aí a gente vai avaliar como é que são as instalações, campos que estão disponíveis para treinamento, área de fisiologia, fisioterapia, para recuperação e treinamento físico dos jogadores. Tudo isso é um aspecto, são os investimentos que você fez, infraestrutura. A segunda coisa é o que eu chamo do software, né? São os procedimentos de trabalho que você enxerga. E aí só deu para dar uma olhada assim, muito superficial no que seriam os procedimentos de trabalho, mas como é que é implementado, vamos dizer assim, toda a parte que eu já falei de fisiologia, de fisioterapia, de treinamento dos jogadores, passa também um pouco pela análise do plantel, como você se prepara para enfrentar um adversário, ao estudar, vamos dizer assim, as fraquezas e as forças desse adversário, como você coloca também e planeja, vamos dizer assim, o confronto utilizando as suas forças, quer dizer, aplicadas às fraquezas de quem você vai enfrentar. Tem uma série de análises e foi uma avaliação muito preliminar, né? E a terceira frente são as pessoas que você tem, né? E aí passa pelo plantel de jogadores, pelo nível da comissão técnica que você tem, e também pelas pessoas e como essas pessoas estão distribuídas e com conhecimento para poder aplicar aqueles procedimentos que fazem parte do software que eu falei, até o quanto elas conhecem aquilo. Então, assim, amigo, eu passei lá umas 2 horas ali conversando com as pessoas, tá certo? Foi algo muito preliminar, tá certo? Sinceramente, sendo sincerão, como você falou, não há dúvida que existe em todos esses aspectos que eu comentei, nas 3 diferentes vertentes que eu coloquei aqui, um gap grande quando você compara com um time que tem um nível de investimento que o Flamengo tem. É óbvio que existe muito a caminhar para que você possa ter uma equipe
em condições de competitividade e também com tem um gap... o nível que você esperaria para ser lá da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, veja, vamos descer o sarrafo. Existe também uma disparidade grande na sua avaliação com os times do Nordeste. Tudo bem que o senhor não visitou o Bahia, o Fortaleza, o Ceará, né, o Sport, mas existe também uma diferença na sua avaliação pelo que o senhor conhece de longe esses clubes? Então, alguns clubes que eu conheço, e são poucos, para te ser bem sincero, não são muitos, eu diria que tem um certo nível, sim, de disparidade em termos de, por exemplo, assim, nitidamente na própria infraestrutura você já vê que você tem um pouco de diferença. Acho que a gente vai precisar ter um bom nível de investimento para poder alcançar, vamos dizer assim, um nível de competitividade até mesmo com os clubes que são... E a gente sabe que são aqueles que participam da Copa do Nordeste e acabam, vamos dizer assim, indo para as finais, disputando as finais e tal. São exatamente esses clubes. É o primeiro escalão do Nordeste. Eu diria que tem um gapzinho, sim. Vamos lá, que a gente possa chegar lá. Vamos falar sobre a SAF. É possível a SAF? O que é que vocês começaram a desenhar de possibilidade para o Confiança nos próximos anos? Então vamos lá, Foca. Na verdade, eu comecei perguntando um pouco sobre, na reunião, sobre governança. Eu queria entender um pouco de como é a governança do Confiança, né? Certo. Você tem sócios, é uma associação desportiva sem fim lucrativo, como é que ela é organizada, quem tem direito a voto, como é que o poder é instituído, como é que é a estruturação. Quem decide isso é o Conselho? Pois essa é uma ótima pergunta. Eu acho o Milton está aqui e ele já foi presidente do clube, ele conhece esse troço. Quem sou eu para poder falar alguma coisa? Milton Dantas está aqui, inclusive, vamos ouvi-lo. Basicamente, o que eu pedi é que fosse, se pudesse me entregar alguns documentos, me passar os estatutos, e parece que existe já em andamento uma proposta em discussão de mudança estatutária, abrindo a possibilidade para se fazer novos investimentos dentro do clube. Isso tudo ficou de me ser entregue hoje, entendeu, Foca? Então, assim, eu preciso ler e entender um pouco mais dessa parte de governança para poder responder a sua pergunta. Inclusive, o senhor vai, ainda hoje, agora, depois daqui, o senhor vai tomar um cafezinho, claro, né? Já estou tomando ótimo, por sinal. Mas assim, comer um cuscuz que lá não tem no Rio, né? Verdade. Tomar um leitinho, né? Um leitinho direto da vaca, né? Do sertão. Mas veja, Landim, vocês vão hoje para o Sabino Ribeiro para justamente direcionar essa parte de governança, né? Para que seja claro na sua cabeça como é a governança do Confiança, é isso? E quais seriam, vamos dizer assim, os passos que seriam necessários de serem implementados para que isso possa acontecer, essa transformação possa acontecer. Já está microfonado? Milton Dantas, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carlos Foca, bom dia, presidente Landim, né? Bom dia a todos os amigos aqui no estúdio, bom dia a todos os ouvintes da Metropolitana. Aproveitar e mandar um abraço. A rádio mudou de nome, mas a sintonia e a audiência é a mesma. Mandar um abraço para o Dr. Walter Augusto, que está curtindo aí umas férias curtas aqui no estado vizinho da Lagoas. E eu queria entrar, primeiramente, parabenizar o presidente Landim, né? Eu tenho me encontrado corriqueiramente com o presidente lá na sede da CBF e a gente bate um papo, porque o tempo desse homem assim é uma coisa assim corrida. Agradecer, parabenizar pelo trabalho que ele faz pelo futebol brasileiro, não só pelo Flamengo. O Flamengo é a agremiação do coração dele, a agremiação que ele presidiu, mas ele tem trabalhado muito para o crescimento e desenvolvimento do futebol brasileiro. E Landim é um dirigente que posso lhe assegurar que a maioria dos dirigentes dos grandes clubes segue e muito, né, a filosofia implementada dentro do Flamengo. A prova eu mandei há pouco aí para a Foca, Landim, ontem, parece-me que foi a despedida do seu ex-diretor de comunicação,
lá do Flamengo, ele fazendo algumas comparações de quando você assumiu o Flamengo e como vocês deixaram o Flamengo, a exemplo hoje da Flá TV. Vocês pegaram com um pouco mais de 2 milhões, né, de assinantes. Hoje vocês deixaram com mais de 7 milhões de assinantes. Né? Então, acho que hoje o Flamengo tem 80 milhões de pessoas acompanhando o Flamengo no dia a dia nas redes sociais. Então, são números assim que enchem os olhos de qualquer equipe, de qualquer dirigente do futebol mundial, não só brasileiro. Então, você fez uma grande gestão, sem sombra de dúvida. Os números por si só, conquista de títulos, financeiro. Então, acho que o futebol deve ser dirigido dessa forma que o senhor presidiu a equipe do Clube de Regata Flamengo. E dizer do orgulho de ser conterrâneo, né? Landim é cidadão sergipano e já vai se tornar cidadão aracajuano, né, velho? Olha, já vai encaminhar, já vai encaminhar aí o projeto para ser aprovado. Você sabe que eu sou cidadão aracajuano, viu, também. Sou gloriense, itabaianense, moitense, né, de Moita Bonita, e também aracajuano. Mas, Miltinho, sobre essa situação do Confiança, quem é que decide, né, se vai ou não se tornar SAF? Primeiramente, o Confiança está tendo uma oportunidade ímpar, né, com a presença do presidente Landim e do governador Fábio Mitidieri, que tiveram ontem à tarde lá na sede do clube, com essas propostas, né, que está sendo colocada na mesa, com as ideias e as intenções. Mas o Confiança já vem tendo essa discussão desde a gestão do presidente Iago, né? Então a gente começamos a discutir, inclusive eu fiz parte da comissão organizadora para a mudança do estatuto. O Confiança é uma associação esportiva sem fim lucrativo, né? Então o Confiança hoje tem um clivo que é a executiva, o conselho deliberativo, né, e os sócios. Então essa discussão já estava pronta na época que o Gleidson, que é o primo do governador Fábio Mitidieri, era presidente do conselho, já estava quase que arrumado, né, o estatuto para fazer a modificação da adaptação. Porque a SAF eu vejo de uma forma para as equipes intermediárias, que é a salvação. Hoje nós temos mais de 50 SAFs no Brasil. E SAFs com pessoas sérias, ela dá certo. Você fez uma pergunta ao presidente Landim que só o texto pode responder, e é verdade, mas o sucesso do Botafogo veio em virtude da SAF, porque o Botafogo passava talvez um dos momentos mais difíceis da sua história, né, financeiramente, e está aí o resultado. Então, quando você administra, né, com seriedade, que você tem pessoas sérias tocando esse novo modelo que está sendo implementado no futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, tem tudo a dar certo. Sim. E principalmente com uma pessoa como o Landim. Mas Landim... vai ser votação? Não, quem primeiro a reforma estatutária vai para o Conselho, né, aprovada no Conselho, encaminha-se para uma Assembleia e se aprova e está tudo certo. Né? Então é dessa forma que é hoje... Né, vocês vão trabalhar nesse sentido. Então, é uma realidade. A intenção de transformar o Confiança numa SAF é uma realidade. É o projeto que vocês estão caminhando, não é isso? Foca, eu vou dizer o seguinte, quem sou eu para falar isso? Eu não sou membro do clube, não sou sócio do clube, não sou nada. Quer dizer, o clube e os seus sócios é que vão deliberar pela vontade deles. Agora, o que eu posso chegar e dizer é o seguinte, olha, eu entendo que para que possa haver um movimento de reestruturação e de chamada de capital para poder fazer os investimentos necessários para atingir o nível que eu entendo que o clube precisa para aumentar a competitividade, este tipo de mudança será necessária. E aí é uma decisão de quem é o Grupo Celi é o grupo interessado nisso, de realmente tentar dar esse pontapé. É isso, Milton? Veja bem, doutor Luciano Barreto é conselheiro vitalício do clube. Eu estou no futebol sergipano há 25 anos. Eu ingressei e comecei no Confiança em 2001. E da minha época para cá, o doutor Luciano sempre colaborou com o clube. Sim. Só que chega um momento que nós temos que ter a coragem de enfrentar os debates e de se tornarmos profissional de verdade. Então, para que a gente possa ter...
Luciano vai continuar ajudando pessoalmente? Vai. Mas chega um momento que a gente tem que ter um projeto profissional para o clube. O clube hoje, com todos esses avanços que o futebol sergipano teve nesses últimos 9 anos, né, hoje nós somos o 10º colocado no ranking nacional das 27 federações, hoje o Confiança está entre as 50 melhores equipes ranqueadas no futebol brasileiro, nós temos o Sergipe aí nesse bojo das 100 melhores equipes, né, ranqueada no futebol brasileiro. Hoje os clubes sergipanos têm credibilidade de contratar, né, profissionais de qualidade, profissionais de nível, porque sabem que vão vir jogar, vão receber, diferente de outras épocas. Vou para Sergipe, vou nada, não paga, né? Então hoje a gente mudou a cara do futebol sergipano, mas nós temos que avançar e acompanhar a evolução do futebol brasileiro, do futebol mundial. Então a gente não pode ficar para trás. O Confiança tem um projeto de chegar. Eu sou muito audacioso quando eu disse lá na minha eleição lá atrás para a federação, eu só ia sossegar quando tivesse pelo menos um clube sergipano numa Série A. Então, para que o Confiança possa chegar, vamos falar do Confiança, já que o tema aqui é Confiança, vamos ser realistas, para que o Confiança possa chegar alcançar esse sonho, né, de primeiro chegar à Série B, é claro, depois de uma Série A. Uma manutenção na Série B, tem que se profissionalizar. Que é importante, né? Não adianta chegar, bater lá e voltar. E hoje, o presidente Landim sabe muito bem que os grandes investidores, ele não vai chegar aqui e aportar um dinheiro se não tiver o controle do clube, se não for uma coisa profissional. Não, eu vou dar aqui um aporte, o Confiança continua como está, se der certo, deu, se não der, não deu. E aí perde o dinheiro? Não é assim. Então tem que passar por esse processo, sim. Eu, enquanto conselheiro vitalício, também irei defender esse debate dentro do conselho, né, de administração do clube, e vamos defender junto aos sócios e mostrar a necessidade que chegou a hora da gente enfrentar esse debate para que o Confiança possa voltar para a Série B. Voltamos depois de 27 anos, 4 anos atrás, para a Série B, mas, lamentavelmente, pela falta de estrutura, de preparo para chegar a essa competição, nós passamos apenas 2 anos. Então, não é só chegar, né, presidente? Você tem que chegar e ter estrutura para se manter e melhorar para subir para a Série A. E não é difícil. Então, o projeto, Landim está dando ideias, né? Está dando ideias. A diretoria absorve ou não, o conselho absorve ou não, o clube absorve ou não. Mas para que Landim possa trazer investimentos, tem que ser uma coisa profissional. Primeiramente, ele tem o nome dele. Mas, olha, veja, eu acho que muita gente está se fazendo essa pergunta. Os torcedores do Confiança, e aí eu preciso ser aqui um transmissor, né, das possíveis dúvidas. Eu sei que o tempo é escasso. Mas quem seria o SAF? O SAF seria o Grupo Célia, é isso? E o senhor estaria na condição de conselheiro ou seria Landim? O SAF, como seria isso? Isso ainda não foi discutido. Não, SAF, o nome está falando, é uma sociedade anônima de futebol. É uma sociedade anônima. Então você vai, num primeiro momento, como isso é estruturado? Essa associação desportiva sem fim lucrativo, ela tem que separar o futebol dela e criar uma sociedade anônima, como o nome está falando, que é uma empresa, tá certo? Sim, certo. Aí vai ter que ser discutido, né, o quanto o Confiança, clube, associação desportiva vai permanecer de percentual sobre essa empresa e quanto os investidores, que serão novos investidores, vão ter desta empresa que vai ficar tocando futebol. Então, qual seria essa empresa? Né? Não, é um grupo de investidores. É um grupo de investidores. Pode ser pessoa física, só um investidor. Não vai ser só um. Essa é a conversa que foi tida e que o doutor Luciano Barreto me comentou, dizendo o seguinte: olha, Landim, se você estiver à frente desse projeto de reestruturação, eu tenho interesse de investir. E digo mais, vou trazer outros investidores junto comigo para poder investir nessa empresa, entendeu? Então você vai ter uma série de investidores, mas que vão passar a ser sócios agora do futebol Confiança, da SAF Confiança. Sim, perfeito. Não, porque, veja, as SAFs no Brasil sempre tem, né? Tem o John Textor, tá lá... O que o John Textor fez? Vamos fazer assim. Você tinha o Botafogo. O Botafogo criou uma SAF Botafogo. O que a SAF Botafogo fez? Vendeu 90% dela para o Textor. O Textor é dono hoje de 90% do futebol do Botafogo, que é a SAF do Botafogo. O Botafogo, propriamente dito, é dono só de 10%.
Então, na prática, Sim. o Textor é que toca toda a administração do Botafogo. Aqui, no Confiança seria diferente ou não? Seria basicamente a mesma coisa? É discutível. Tudo vai ser discutido. Tudo vai ser discutido. Sócios, lá para os conselheiros. O Conselho Deliberativo vai discutir. E também os investidores, né, Foca? É uma discussão. Certo. Qual é a participação que eles vão ter em cima do futebol? É essa a discussão. Tudo ainda está prematuro. Tudo está no início, né? Ontem foi a primeira reunião. Na verdade, com o presidente Landim, né, tá prematuro. Mas essa discussão dentro do clube já não é uma coisa nova. Ah, entendi. Né? Certo. É tanto que eu fiz parte de uma comissão, né, depois, por motivos outros, eu tive que me afastar dessa comissão, foi substituído, teve a discussão dessa reforma estatutária, dessa possibilidade, né, do Confiança se tornar SAF dentro de uma autorização estatutária. Tudo isso é antigo dentro do Confiança. O que é novo é a vinda do presidente Landim com alguns empresários, né, com disposição de serem investidores do clube, mas a discussão dentro do clube ela já é um pouco antiga. Entendi, perfeito. Miltinho, os ingressos já estão à venda. Onde é que o torcedor do Flamengo pode comprar os ingressos para o jogo domingo? Os ingressos estão à venda desde o mês de dezembro online, né? E a partir da última segunda-feira nós começamos presencial lá na Arena Batistão das 9 às 17 horas. É bom frisar, o presidente foi muito feliz aí, Flamengo, acredito eu, que seja o único campeão mundial sub-20, né, que ganhou um título agora no Maracanã recentemente. Sim. Contra a equipe do Olympiacos por 2-1, de virada ainda mais. Aí o sabor foi até melhor, a conquista do título mundial. 2019, gol no finalzinho. No finalzinho. Então, esses profissionais já são profissionais, não são mais garotos, é tanto que a Copinha está sendo representada com a categoria sub-17. Então, a maioria desses atletas já estão, né, incorporados à equipe profissional. O Flamengo tem sido, juntamente, eu acho que com o Santos ainda continua, o clube que mais tem revelado jogadores nas divisões de base, né, e que tem negociado, feito um negócio. Futebol é um negócio. Né? Então, às vezes eu sei que dói o coração de Landim, quando o Landim teve que vender Vinícius Júnior para o Real Madrid. Mas foi uma proposta, e Vinícius foi meu atleta em 2017, eu fui chefe da seleção brasileira, né, em 2017, quando o Vinícius foi eleito o melhor jogador do Sul-Americano, foi o artilheiro. Né, e quando chegou aqui já estavam as propostas de vários clubes e o Flamengo teve que analisar a melhor proposta, negociar o melhor para o Flamengo. Né, Vinícius não foi nem para o Mundial, que foi no mês seguinte na Índia. Né, então foi ali que Vinícius disparou para o mundo. Sim, né, claro. Mas já vinha sendo feito um trabalho com Vinícius há muitos anos. O Flamengo tem essa característica. Né, resgatada pelo Landim. Quem não se lembra do título mundial de 81 do Flamengo, dos atletas, né? Andrade, Adílio, Zico, Nunes, que é nosso conterrâneo aqui, que jogou, que marcou a memória do torcedor. Então, o presidente Landim resgatou, né, esse investimento nas categorias de base e foi uma das maiores fontes do Flamengo na gestão do presidente Landim. Nunes começou em Confiança 76, 77. Né? Então, o presidente Landim... Mas não é da sua época não, né, Milton? Não, ainda não. Ô, Landim, manda um abraço aqui para o procurador federal, doutor Igor Miranda, que é flamenguista roxo, tá ouvindo, ele disse, Foca, entrevista sensacional com o Landim, manda um abraço para o doutor Igor. Bom, prazer, doutor Igor, pô, maior prazer de estar aqui em Aracaju. Vamos marcar para a gente ter uma conversa pessoal aí, botar em dia, vamos dizer assim, as conversas sobre o Mengão. Gente finíssima. Doutor Igor Miranda, procurador federal, está sempre nos ouvindo, mandou uma mensagem aqui dizendo que está acompanhando e adorando a entrevista. Agora, Landim, vamos lá, para a gente poder finalizar. Ronaldo Fenômeno está dizendo aí que vai para a disputa da CBF. O senhor pensa nessa disputa também? Não penso não. Eu acho que a CBF ela está lá, tá sendo, tem um produto dela que é o produto que é a seleção brasileira, que é o grande produto da CBF, que já vem sendo, vamos dizer assim, explorado de forma estruturada há tantos anos. Eu particularmente gosto na minha vida de enfrentar assim alguns desafios